Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, programa número 3, outono 2016. Bom dia. Eu, Maurici Damasceno, e meu amigo Rodrigo Castro, técnico de som, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk, na rádio CT, Web Rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos de Rodrigo Castro, como disse, na Web Rádio CT do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para a nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos, arquitetura, urbanismo, sociologia, filosofia, robótica, androides e outras bobagens. No programa de hoje, temos a presença de Célio Chaves, diretor-presidente do IPLAN. Bom, Célio Chaves é um historiador formado pela USP, foi professor da faculdade da Fundação Vale Paraibana de Ensino e das Faculdades Metropolitanas Unidas. Na administração pública, atuou como secretário de Educação de São José dos Campos, diretor cultural da Fundação Cultural de Caraguatatuba, diretor de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, secretário parlamentar na Câmara dos Deputados e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom dia, Célio. Bom dia, Maurici. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Célio, uma pauta do IPLAN, e daqui a pouco você vai explicar para a gente o que é o IPLAN e o que faz o IPLAN, mas uma pauta do IPLAN é o Fórum de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Tendências 2030, São José 2030. Esse é um lapso de tempo suficiente para construir a cidade que a gente quer? Olha, Maurici, o futuro é sempre imprevisível. O que a gente pode fazer no presente é ou projetar esse presente para o futuro ou traçar cenários futuros. A ideia do IPLAN, a ideia de refletir sobre o futuro, vai nessa segunda linha, como eu disse. Você extrapolar as tendências atuais, você não faz mais do que continuar o que já está acontecendo. Quando você traça cenários alternativos e as várias possibilidades de futuro que a gente tem, permite um planejamento mais eficaz, porque você não simplesmente dá continuidade ao que está acontecendo hoje, mas você trabalha aquelas opções possíveis. Essa é a ideia do Fórum de Desenvolvimento, pensar cenários para São José para os próximos 20 anos. Célio, mas 14 anos são suficientes para a gente construir essa cidade? Na verdade, você tem uma história anterior, né? São José vem aí desde o século XVIII como cidade mais consolidada efetivamente a partir do começo do século XX. O tempo está sempre em aberto, né? Quando você planeja bem planejado, permite que você consiga influir no médio e no longo prazo. Amsterdã, né, aquela cidade da Holanda, ela tem um plano diretor que foi feito em 1607, que consolidou a cidade durante 300 anos. Ela foi referência para a Europa para o planejamento urbano. Então, dependendo da qualidade do que se faz, o impacto pode ser de curto prazo, pode ser de médio ou de longo prazo. Perfeito. Célio, e qual é o papel do IPLAN nesse processo? Aliás, explica para a gente o que é o IPLAN, o que faz o IPLAN. O IPLAN a gente pode considerar o IPLAN também como uma think tank? Olha, o IPLAN ele é um instituto de pesquisa e administração e planejamento. Antes, ele tinha esse nome associado à cidade de São José dos Campos. Então, ele era um instituto de pesquisa
Administração e Planejamento de São José dos Campos. No finalzinho do período do diretor anterior, né, o Amorim, né, o Alexandre Amorim, foi mudado esse nome e foi retirada a palavra São José, justamente para que o IPLAN pudesse ganhar uma dimensão mais ampla. Ele sair do ambiente simplesmente municipal e regional, expandir os limites do IPLAN, como um instituto de pesquisa e planejamento no sentido mais amplo da palavra, né? O IPLAN, hoje, ele tem uma relação privilegiada com a prefeitura, porque ele faz a manutenção do 156, faz os agendamentos de consultas da saúde, ele administra a central de relacionamento da prefeitura com o cidadão, que é mais do que simplesmente receber um 156, as demandas da sociedade pelo 156, mas também faz acompanhamento de vários programas da prefeitura. Por exemplo, faz o acompanhamento das cirurgias eletivas que acontecem no Hospital Municipal, avaliando a satisfação da população com relação a esse tipo de ação. Acompanha outros programas da prefeitura, tipo Prefeitura no Bairro, faz inscrição para a educação de jovens e adultos, e para outras áreas da prefeitura e outras demandas da prefeitura. Agora está assumindo também a gestão da dívida pública, né, para que ampliar a arrecadação da prefeitura. E mais do que essas ações, que são ações, como é que se diz assim, que produzem resultados efetivos, o IPLAN também é responsável pelo planejamento de longo prazo da cidade. Então, quando a prefeitura precisou realizar o plano de mobilidade, quando a prefeitura precisou realizar o plano de resíduos sólidos, a própria lei de zoneamento, agora o plano diretor, outros programas que a prefeitura e planos que a prefeitura tem desenvolvido, o IPLAN funcionou como uma instituição de apoio. Então, todos esses planos foram desenvolvidos com o apoio do IPLAN. Então, o IPLAN tem essa dupla finalidade. Ele dá suporte para a prefeitura na área de relacionamento com o cidadão e também apoia a prefeitura para esse planejamento de médio e longo prazo para a cidade. Célio, mas a gente pode considerar o IPLAN como uma think tank, ou seja, além desse apoio, essa logística, esse apoio técnico com relação aos serviços que são oferecidos aí para os municípios, olha, ele pode ser considerado como uma usina de ideias? Olha, essa é um objetivo que na criação do IPLAN em 2009 foi pensado para o IPLAN. O IPLAN cada vez mais busca fazer essa reflexão sobre a cidade. Essa reflexão ela é uma dimensão em que você tem que trabalhar o IPLAN dentro de um conceito ecumênico. O que eu quero dizer com um conceito ecumênico de uma entidade como o IPLAN? É que ela tente dar espaço para que todas as tendências de pensamento da cidade possam ser acolhidas para que o planejamento, de fato, seja representativo da cidade. Porque quando você traça os cenários para o futuro, seja num tempo de curto prazo ou de médio e longo prazo, você tem que trabalhar com todas as forças chamadas aí vivas da cidade, porque elas vão ter influência, né? Quem atua no dia a dia da cidade impacta o presente, impacta o futuro. Então, um think tank no modelo europeu, no modelo norte-americano, ele é mais uma corrente de pensamento que defende determinados projetos e propostas para a cidade. Nesse sentido, ou para o país, ou para o mundo, né? Nesse sentido, o IPLAN não tem esse perfil, porque ele tem que ser mais amplo, ele tem que dar conta de toda a cidade, se é que o IPLAN pretende ser um instrumento para um planejamento da cidade como um todo para os próximos, para o futuro desejável, vamos dizer assim. Essa sua fala ela é extremamente importante e bacana também, que demonstra aí o caráter
bastante uma abordagem muito expressiva, né, do IPLAN com relação aos enfrentamentos que nós temos que fazer para construir as cidades do futuro. No Brasil, a crítica recorrente que ocorre aí às think tanks é que elas são criadas para servir aos propósitos de seus criadores, têm predisposição ideológica, né, e representando a perspectiva dos seus idealizadores. O que você coloca é diferente disso, né? Justamente, o IPLAN ele não tem esse objetivo de estreitamento com relação a uma linha de pensamento. Ele pretende ter essa dimensão ecumênica, vamos dizer assim, acima das correntes e dos grupos políticos específicos. Justamente porque a ideia é que ele possa representar o conjunto da sociedade. Representar nesse sentido que eu disse, que é poder dar vazão a todas as correntes de pensamento que querem influir ou que têm condições de influir na vida da cidade. Perfeito. Ô Célio, bom, é claro que é uma pergunta assim, muito aberta, mas quais são os desafios para o desenvolvimento no contexto global, no contexto nacional e aqui na nossa RM Vale? Olha, eu acho que a grande questão mundial hoje é a crise do capitalismo, né? O capitalismo, como disse o Lenin lá no começo do século XX, atingiu sua fase de financiarização. Isso se agravou a partir da década de 70 e nós estamos realmente num grande impasse no plano mundial, né? Em que chegamos ao limite desse modelo de financiarização. Eu acho que a raiz da crise mundial está aí, né? E no plano mais local, no plano nacional, eu acho que a grande questão para o Brasil é o Brasil conquistar uma inserção soberana. O Brasil é um país muito grande em termos de tamanho, tem uma população significativa, mas sempre a inserção do Brasil no mundo foi uma inserção subordinada, uma inserção que serve mais aos interesses do capitalismo central, hoje financiarizado, do que propriamente do povo brasileiro, da nação brasileira. No plano regional e local, eu acho que tem que ser pensado como que São José se relaciona com essas duas situações, porque São José é uma cidade que é uma cidade cosmopolita do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista cultural ainda é uma cidade, eu diria, relativamente provinciana, né? Então, refletir sobre essas ações é muito importante para que a gente possa, de fato, desenvolver a cidade de São José dos Campos. Célio, a questão política ela acaba se sobrepondo a muitas questões econômicas, né? Como é que você encara hoje, digamos, o papel da política no processo de desenvolvimento aqui da nossa região? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que a política comanda a técnica, mas a técnica dá o limite da política. O que eu quero dizer com isso? Que toda decisão humana, desde lá da clássica democracia grega, é uma decisão que passa por uma tomada de decisão política. O que é a polis, né? O que é a política? É a decisão, o debate público para a tomada de decisões que acontecia lá na Ágora ateniense. Isso criou um modelo para o mundo ocidental de participação política, né? Eu acho que, em última instância, a política sempre vai dar o tom. Agora, é lógico que a política vai atuar dentro dos limites possíveis, né? Por que nós estamos numa grande crise mundial? Porque o capitalismo se tornou planetário, ele exige uma exploração de recursos além do que o planeta sustenta, por isso nós estamos nessa crise, né? Assim, não é possível continuar nessa lógica do crescimento econômico indefinido. Então, nesse sentido, a técnica, né, que eu estou chamando aqui, que são os limites do planeta, dão o tom para a política. Por isso que nós estamos nessa crise que nós estamos hoje, né? Se formos fazer um paralelo com a antiguidade, né, nós estamos naquele momento da grande crise que o Império
romano viveu lá no final do mundo antigo e no começo da Alta Idade Média. Quer dizer assim, costuma-se dizer que os bárbaros que derrubaram o Império Romano são uma grande bobagem, né? Porque 95% do exército romano já era de bárbaros, né? Eram os soldados romanos, eram todos já bárbaros latinizados, né? Que tinham cidadania romana. A crise veio justamente porque bateu no limite de desenvolvimento técnico que era possível lá na antiguidade das forças produtivas. Hoje nós vivemos um momento semelhante, né? Quer dizer assim, o capitalismo esgotou as possibilidades de crescimento. E dentro dessa lógica, a financiarização é um prolongamento no plano aí financeiro de uma situação que no médio e longo prazo é insustentável. A humanidade tem que mudar, né? E eu vejo que esse debate é muito importante ser feito hoje. Ô Célio, você toca numa questão importante que já é uma discussão, inclusive, que já vem permeando aí desde antes mesmo da Revolução Industrial. Bom, existe um livro famoso, né, do século XVIII, mais precisamente em 1798, que foi uma preocupação externada por Thomas Malthus, né, que ele elencava que os problemas ambientais e a velocidade do crescimento populacional, principalmente nas cidades, né, trazem de volta essa preocupação de quantos seres humanos o planeta é capaz de alimentar. Você citou aí agora há pouco a exaustão, né, que o capitalismo proporciona aí ao planeta Terra. Alimentar 7 bilhões de pessoas, mais do que alimentar, né? Como incluir mais de 7 bilhões de pessoas nesse mercado? Isso, evidentemente, vai levar à exaustão mesmo do planeta, né? Eu acho que a lógica do capitalismo não é uma lógica de inclusão. O capitalismo precisa da desigualdade para continuar se sustentando. Então, não vai haver inclusão dentro da lógica do sistema capitalista, né? Você tem um aumento do consumo, e eu diria que grande parte desse consumo ele é puramente supérfluo. Então, o planeta teria a condição de sustentar muito mais pessoas do que ele sustenta. O que existe é um desperdício imenso de recursos. Então, acho que a questão não é a questão populacional, porque justamente com o desenvolvimento e com o processo de urbanização, a tendência da população humana é estabilizar, né? O problema é que a lógica do sistema capitalista é uma lógica da constante movimentação dos recursos para poder gerar acumulação, né? E isso é que está exaurindo o sistema. Não é a quantidade de pessoas que estão no planeta, é a superexploração e o desperdício de recurso que temos hoje. Por que todas as pessoas precisariam ter um carro? Essa é uma lógica que não necessariamente deveria predominar. Mas por que ela predomina hoje? Aliás, já há pesquisas, inclusive nos Estados Unidos, que o sonho de consumo da juventude não é mais o carro novo, né? Sim, essa é uma questão muito importante, porque a cultura está mudando, está havendo uma percepção, né? É o termo alemão lá, o Zeitgeist, né? Quer dizer assim, o espírito do tempo muda e a percepção das pessoas, os valores também mudam. Então, existe hoje uma nova geração, ou novas gerações, né? Uma sequência de novas gerações que pensam de modo diferente, que não desejam mais acumular bens materiais no sentido que a sociedade ou que o capitalismo estimulou no passado recente. Então, eu não vejo que o esgotamento dos recursos do planeta vá se dar simplesmente de uma forma inexorável. Eu vejo que é possível mudar e a mudança cultural recoloca a sociedade, a humanidade, numa condição de poder repensar esse modelo. E eu tenho grandes esperanças que, assim como aconteceu na Antiguidade, que o feudalismo superou a crise do mundo antigo, que a humanidade vai superar a crise do capitalismo e construir um mundo melhor, a partir da superação desse modo, né, de produção econômica
que está exacerbado agora com a financiarização no plano econômico e com o neoliberalismo no plano da política. Apesar de tudo, você é um otimista, né, Célio? Temos que ser. Bom, Célio, é o seguinte, o que é crescimento sustentável? Dá para conciliar sustentabilidade com, né, proteção dos nossos recursos ambientais, dos nossos recursos minerais, com questões bom, tudo que veste sobre sustentabilidade. É possível conciliar esse crescimento econômico? Eu acho que tem que mudar o conceito de crescimento econômico. O crescimento econômico não pode ser a acumulação de bens materiais. O crescimento econômico tem que ser pensado na lógica da ampliar a satisfação do ser humano nas mais diferentes dimensões. Na dimensão material hoje, rigorosamente, a humanidade não precisa ter maior crescimento econômico do ponto de vista material. O que existe é a necessidade de redistribuir essa riqueza. Existe um conceito que estabelece que é o seguinte, a partir de um certo patamar de renda, você tem todas as suas necessidades satisfeitas. Então aí não importa se você tem uma renda a partir, sei lá, vou dar um chute aqui, 15, 20 mil dólares, e você ter 50, 100, porque todas as necessidades que o ser humano teria em princípio estão satisfeitas no piso, assim como para além desse piso. Então, o crescimento tem que ser pensado nessa dimensão, em todas as dimensões, né? Assim, a dimensão simbólica, a dimensão cultural, a dimensão da satisfação humana vai muito além da obtenção dos recursos materiais, que acho que a humanidade hoje tá muito bem suprida. O que existe é essa desigualdade, né? Essa distribuição em que cada vez você tem uma minoria extremamente rica que desperdiça os recursos e uma grande maioria empobrecida. Ô Célio, mas afinal, o que definiria então esse crescimento sustentável? Eu acho que é a expectativa de felicidade do ser humano. Tem lá, acho que no Butão, né? Que é aquele país lá próximo da Índia, lá entre a China e a Índia, que se criou o índice de felicidade, né? Assim, que é justamente a busca... Lá é o FIB, né? Isso. Aqui nós temos o PIB, lá nós temos o FIB. Justamente, quer dizer assim, o que é mais importante? Você ter 2 carros ou você ser feliz? Eu troco os 2 carros pela felicidade. Aliás, eu nem dirijo, né? Não, o curioso é que eles trabalham com outros paradigmas, né? Sim. Aqui a gente é o produto interno bruto, né? Que é a soma de tudo aquilo que é produzido e consumido no país. E lá esse índice de felicidade interna bruta trabalha com outros parâmetros, né? Justamente. Eu acho que o grande mal que o neoliberalismo criou para a humanidade foi exacerbar o individualismo. E aí hoje as pessoas são infelizes justamente porque elas perderam aquele senso comunitário. Interessante que a dialética humana reage a isso. Eu fiquei observando o último carnaval, o quanto que o carnaval de rua ganhou expressão. O que na minha avaliação, mostra isso? Que é essa tentativa do ser humano de recuperar o senso comunitário. Eu acho que há uma reação de recuperar a cidade. Quando a parte da população valoriza outros meios de mobilidade, o uso, por exemplo, do andar a pé, bicicleta, recursos, e essa busca de uma nova vida comunitária é uma reação a essa desumanização que nós vivemos no mundo atual. Então, você pensar o futuro das cidades passa hoje, na minha opinião, por recuperar essa dimensão comunitária da cidade, de você fazer uma cidade mais compacta, uma cidade que seja voltada para o cidadão, e não para o carro ou para justamente a acumulação capitalista. Célio, para onde que nós caminhamos? Vou traçar aqui um paralelo na época da Revolução Industrial, que existia uma preocupação muito grande que as pessoas perdessem os seus empregos, né, sendo substituídas por máquinas. Isso aconteceu, né, na época da Revolução Industrial. E hoje, curiosamente, com essa revolução tecnológica, tecnologia digital, existe novamente a mesma preocupação de que as pessoas possam ser substituídas por máquinas, por robôs, por androides,
Ou seja, uma concorrência, uma competição desleal até no mercado de trabalho. Como é que você encara isso? Considerando, inclusive, que você colocou agora há pouco, essa dificuldade de inclusão, né, das pessoas nesse mercado. Olha que interessante. A grande crise que a humanidade vivia até o século XVIII era justamente uma crise de carência. Então você tinha aquelas grandes fomes, principalmente, né, no mundo europeu, em que milhões de pessoas, milhares de pessoas morriam de fome. A crise que a humanidade vivia até aquele momento era uma crise de carência. Hoje, a crise que a humanidade vive é uma crise de superprodução, de excesso de produção. Então, o problema do emprego no período anterior era uma questão da garantia da sobrevivência. Hoje, com o excesso de produção, ninguém deveria ou precisaria morrer de fome. Então, eu acho que o papel do Estado é muito importante. Você teria que reduzir a jornada de trabalho, você teria que redistribuir esses recursos para a população. E para que todos pudessem ter acesso ao trabalho, para que todos pudessem ter acesso a melhores condições de vida. Então, o problema é político, né? O problema não é quantitativo, de você excluir as pessoas por falta. Hoje se exclui por uma questão política, não por falta como existia até o século XVIII. Ô Célio, bom, as cidades, né, que estão sendo projetadas para o futuro são cidades aí inteligentes. Eu não sei se são capazes de resolver todos os nossos problemas de mobilidade urbana, os nossos problemas ambientais, bom, todas as questões que afetam aí saúde, educação, programas estruturantes para que a gente possa viver aí em harmonia. Você acredita que nós estamos construindo essa cidade? Olha, temos que ser otimistas, né? Como eu citei lá o espírito do tempo, eu vejo, como historiador, pela minha formação, que a humanidade cada vez mais busca uma harmonia, né? Que ela é afetada por essas disputas políticas, pela essa crise que nós vivemos no capitalismo atual. Mas, se nós pensarmos como era a vida há 100 anos, há 200 anos, eu acho que a gente fez um grande progresso. Então, você no começo do século XX, a expectativa de vida média era de 40 anos. Hoje você tem uma expectativa de 80. Né? É lógico que a qualidade dessa vida, tenho certeza absoluta que, o que a gente vê aí pelo conhecimento histórico, que hoje o ser humano tem uma condição melhor do que ele tinha há 100 anos. Se nós for pensar como que a humanidade se percebia no século XVIII e como ela se percebe hoje, por exemplo, até o século XVIII as mulheres não tinham nem o direito à humanidade, né? Assim, elas eram vistas como homens que não se realizaram, né? Por isso se discutia se a mulher tinha alma, né? Então o conceito de gênero que se afirmou a partir do século XVIII é uma grande conquista, né, para a humanidade, né, de perceber que a humanidade é composta de homens e mulheres e que ambos têm direito à existência. Se você vê, por exemplo, as lutas pelos direitos das mulheres a partir do século XIX, pelo direito de voto, estava fundado no direito à propriedade, no direito a ela poder assumir uma igualdade de condição com o homem. Se a gente vê os debates hoje sobre as questões de gêneros, em que você vê aquelas pessoas que se colocam entre um gênero e outro, eram pessoas que eram totalmente excluídas até o século XVIII, isso não era nem pensado, nem aceito. Então, o que eu vejo? Eu vejo que há um avanço. É lógico que esse avanço ele não é linear, né? Há avanços, há recuos. E o século XX teve uma grande tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo. Mas, por incrível que pareça, isso alicerçou no pós-guerra uma nova percepção em que, por exemplo, o racismo, a discriminação, ela foi colocada na ilegalidade do ponto de vista
do ordenamento jurídico do planeta. Isso eu acho que é um grande avanço, né? A gente tem que ver os avanços legais no contexto histórico, né? A gente vê, por exemplo, lá na Antiguidade, quando Hammurabi, lá há 3.000 anos antes de Cristo, criou o código do Hammurabi, aquilo, por mais que ele fosse um código que estabelecesse regras do chamado da lei do talião, né? Ele era um código que civilizava, porque ele estabelecia um ordenamento que permitia você ter um controle com relação aos processos que, de certa maneira, incluíam as pessoas. Então, o que eu vejo hoje é que há um grande avanço, só que esse avanço, como ele não é linear, muitas vezes a gente não consegue perceber que a humanidade está caminhando para frente, né? Ô Célio, nessa perspectiva de cidades do futuro, cidades inteligentes, é o seguinte, o último a sair, ele nem vai precisar apagar a luz. Ela já estará programada para desligar sozinha. Você acha que a tecnologia, ela aproxima as pessoas ou ela afasta as pessoas? Eu acho que não tem que mistificar, né? E nem mitificar, né? Acho que são as duas coisas, né? Mistificar e mitificar são coisas diferentes, né? A mistificação é cair nessa dimensão imediatista e senso comum de que tudo se resolve pela questão tecnológica. E a mitificação é justamente essa ideia de que o desenvolvimento tecnológico resolve o problema da humanidade. Não resolve, porque a tecnologia ele tem que estar a favor do ser humano e não acima do ser humano. Então, eu não acho que toda inovação interessa ao ser humano. Acho que a inovação é importante desde que ela agregue valor. O que é agregar valor? Que é aumentar o FIB aí do botão, né? Quer dizer, é justamente essa capacidade de trazer mais felicidade e condição para que o ser humano tenha uma vida mais satisfatória. A gente está entrando agora numa era que a gente chama de internet das coisas. O que é essa internet das coisas? Ou seja, máquinas se comunicam com máquinas, objetos se comunicam com objetos, né, para que nós possamos tomar as decisões mais acertadas. Nesse mundo de internet das coisas, eu vou citar como exemplo aqui um filme que chama Eu, Robô, que é um filme de ficção científica, em que um androide, né, ele decide sobre o salvamento, né, tem uma criança que vai se afogar e um androide, um robô também, né, no mesmo processo de afogamento. E ele, por essa interação de informações, ele toma a decisão mais acertada, que não adianta ele empreender esforços para salvar a criança, porque ela já está, digamos, condenada a morrer. Então, numa decisão acertada, fria e racional, ele salva o robô, o androide. O que você pensa sobre esse caráter, digamos, racional do futuro? Olha, me desculpa, mas eu acho que é uma grande bobagem esse debate nesses termos, né? Eu acho que é justamente essa questão que eu estava falando da mistificação, né? Eu acho que a humanidade, às vezes, né, o ser humano, às vezes, ele perde um pouco a noção, né? E o humano é uma dimensão que está no plano do ser. E uma máquina nunca vai, por mais que ela seja programada, ela nunca vai ter a condição de superar a dimensão do humano. Então, eu acho que essas fantasias, no fundo mesmo, elas têm uma dimensão, como é que eu diria assim, psicológica, psicanalítica, que é o sentimento de insegurança que o ser humano tem com relação à sua própria capacidade de superar o seu medo perante o irracional. Eu acho que essa questão de que a máquina pode ir além do humano,
eu acho que é uma fantasia que nunca vai se realizar. Você ainda acredita no ser humano, né, Célio? Temos que acreditar, porque se a gente não acreditar no ser humano, não há justificativa para a existência. Bom, Célio, é o seguinte, você poderia indicar para a gente um livro que você está lendo, que tem afinidade, né, com esse pensamento de construção de cidade do futuro? Olha, Ou mesmo uma perspectiva eu histórica, né? tô lendo várias coisas, né, ultimamente, né, e eu leio um pouco, assim, eu tô lendo livro sobre, li recentemente um livro do Lewis Mumford, A Cidade na História. Quem é o autor? É um americano, Lewis Mumford, sobre a evolução da cidade na história. Estou lendo agora o Richard Dawkins, né? Deus, um delírio. Estou lendo um livrinho que a minha filha me deu do Stephen Hawking, né? O Universo na Casca de Nós. Então, as minhas leituras são muito variáveis, né? Eu gosto muito desse debate da cultura, gosto muito do debate principalmente do condicionamento cultural, porque o ser humano ele é produto do seu tempo. Então nós somos produto do momento que nós nascemos. E eu penso que o grande desafio para o ser humano é conseguir ter uma visão um pouquinho mais ampla que a do seu condicionamento histórico. Então eu busco justamente isso, numa perspectiva histórica ampla, tentar sair do meu presente e não me intimidar com o condicionamento que nós somos criados. O que eu quero dizer com isso? Que a humanidade já viveu situações semelhantes. É lógico que cada situação é diferente. Como eu disse lá no início desse programa, o futuro ele é totalmente imprevisível, né? Mas é bom, o futuro é bom. Não, o futuro, como ele não aconteceu ainda, não dá para saber como é que ele vai ser, né? Eu acho que a humanidade sempre vai conseguir se adaptar. Essa é uma expectativa otimista. E esse adaptar é justamente fazer do limão uma limonada. O que eu quero dizer com isso? É você, que é pelo menos a expectativa que eu tenho, de você buscar tirar o melhor de cada situação que você vive, né? E acho que a gente tem que ser otimista. E acho que o grande desafio do ser humano é pensar para além do seu tempo. Isso é uma condição, se não impossível, mas muito difícil de acontecer. Você transcender, né? Talvez, para fazer um paralelo lá com o budismo, seria justamente você sair dessa dimensão do condicionamento, de você estar preso, né, a uma determinada visão e poder, né, como o Buda chama lá do Nirvana, né, quer dizer assim, atingir essa dimensão atemporal, fora da história, né? É um ideal, né? Bacana, Célio. Ô, Célio, e a gente gostaria de pedir para você, isso pode ficar para posteriormente, uma indicação aí de 5 discos ou trabalhos musicais aí que marcam a sua vida, que marcam a sua trajetória. Mas isso você pode entregar para a gente posteriormente. Eu sou fã do Pink Floyd. Uma vez eu vi uma frase que eu adorei do... me esqueci agora, aquele músico cego. Como é que chama? Um americano. Ele falou o seguinte: o Pink Floyd é uma das poucas produções aí do pop que vai permanecer para o século XXI. E eu acredito muito nisso, né? Que do pop eu gosto muito do Pink Floyd, gosto dos Beatles, gosto Bob Dylan, se eu pensar, né, da música pop internacional. No plano do Brasil, eu acho que tem muita gente boa, né? Eu gosto muito do Chico, acho que é um autor extremamente interessante, uma referência interessante.
Gosto muito do Gil, gosto do Caetano, apesar das opiniões políticas dele, que às vezes são meio disparatadas, mas acho que uma coisa não tem necessariamente relação com a outra, né? Então, são algumas das minhas referências aí musicais. Bom, bacana, Célio. Nós poderíamos ficar aqui conversando por um bom tempo, mas infelizmente nosso tempo também é escasso, e então a gente vai ter que partir para o encerramento. Eu vou fazer 2 perguntas, né, para você, e para que a gente então ponha fim aqui nesse nosso bate-papo. Célio, o que é arte? Olha, aí eu sempre vamos ter definições aí que eu diria que são subjetivas, né? Eu acredito que arte é a capacidade de você viver bem, né? Então, para mim, o prazer de conhecer, de estudar e de ver a representação que o homem gerou no mundo. Só você pega, por exemplo, a arquitetura de um Gaudí, por exemplo. Para mim, aquilo ali é mais que simplesmente tem um objetivo funcional, né? De você ter um espaço de organização da cidade ou da sociedade. Mas aquilo é uma expressão da arte humana, da capacidade de inventividade que o ser humano tem. Então, para mim, arte é isso. É a capacidade de inventar do ser humano. Não dá para prescindir da arte na construção dessa cidade do futuro, então, né? Sim, a estética é fundamental, desde que ela tenha um conteúdo também, né? Eu acho que as coisas são intrinsecamente ligadas, né? Não acho que a gente não tem que ter uma visão cartesiana, né? De separar os elementos, né? Os elementos se integram num todo, que transcendem esse todo. Perfeito. Célio Chaves, o que é a vida? A vida, olha, eu acho que a vida é justamente isso. Ela é. A vida é, né? A vida é tudo que você realiza e a felicidade que você tem por ter realizado. Então, no plano da minha vida pessoal e profissional, eu fiz muitas coisas que me trouxeram muita satisfação e vejo que o que a gente faz é o que a gente deixa, né? O legado que a gente deixa, seja através dos filhos, seja através das realizações que a gente faz nesse mundo. Célio Chaves, o que é a vida? A vida é isso, a vida é ter filhos bonitos que na nossa imaginação vão nos superar. Gesamtkunstwerk. Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas para conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Então a vinheta é meio sem só assim nome.